O carnaval, ele é só cultura ou é um ambiente espiritual que afasta você, cristão de Deus? O que a Bíblia fala sobre o carnaval e como devemos reagir diante das apresentações carnavalescas, onde afrontaram valores cristãos e familiares para nós. Hoje eu quero estar conversando com vocês, com a Bíblia aberta e com oração firme sobre o carnaval. O contexto bíblico por trás é que o carnaval, ele historicamente antecede a quaresma, para quem aí é católico, e nesse período ele é marcado por excessos, por sensualidade, marcado por bebedeiras, libertinagem, idolatria cultural e exaltação da carne. Esses são comportamentos em que as pessoas se entregam nesse período do carnaval. Mas a Bíblia, que é a poderosa palavra de Deus, ela vai nos alertar em Gálatas 5, versículo 19 e versículo 21, vai falar sobre as obras da carne. E em Romanos capítulo 13 e o versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai aconselhar que nós cristãos venhamos andar dignamente, não entregue a bebidas e orgias. E em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo também aconselha aos cristãos a se abster de toda aparência do mal. E algumas pessoas dizem que o problema não é a música e não é a dança em si, mas o espírito por trás da celebração. O carnaval é um período onde as pessoas se entregam à configuração do seu coração, onde elas colocam as máscaras e ali elas passam a viver, a agir, de se entregar a todos os prazeres da sua carne, do seu coração, sem correr o risco de ser apontado, de ser criticado, de ser condenado, porque elas estão livres nesse período para fazer o que quer, como se nada mais importasse, e vivem como se não tivesse princípios para nortear o seu comportamento. Mas para nós cristãos protestantes, nós não vivemos por tradição cultural, vivemos por princípio da palavra de Deus. Não seguimos a multidão, seguimos Cristo. E em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com este século. Nós devemos mudá-lo pela renovação do nosso entendimento, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. O carnaval ele vai promover durante esses períodos, se não me falha a memória, de 5 dias, ele vai estar promovendo erotização pública, exaltação do corpo, onde muitas pessoas andam seminuas, mostrando o seu corpo. Vai promover imoralidade normalizada, relativização da família, escárnios de valores cristãos. Isso é o que nós vemos as pessoas vivendo no período do carnaval, durante esses 5 dias de festas mundanas. Você acha que Jesus, preste bem atenção, você que serve a Deus ou você que não serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas preste atenção a essa pergunta que eu vou estar fazendo a você. O Senhor Jesus, você acha que ele estaria presente atrás de um trio de som, um carro de som, um trio, seja o que for? Você acha que Jesus ele estaria nesse ambiente onde o pecado ele é normalizado, onde o pecado ele é celebrado como uma virtude? Eu acredito que na sua sã consciência você não jamais vai acreditar que Jesus estaria nesse ambiente. Nos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós vimos representações que distorcem valores familiares, erotização exagerada, narrativas ideológicas que confrontam princípios cristãos, performances que zombam de fundamentos bíblicos. O que se destacou demais aí nesse Carnaval de 2026 foram as famílias colocadas ou inseridas dentro de uma lata de conserva. Isso gerou
polêmica demais. Mas isso não pode nos assustar, porque o que nós esperamos de uma sociedade corrompida, que não segue os valores nem os princípios cristãos, é daí para pior. É o que nós podemos esperar isso. Nós não podemos nos escandalizar com tal comportamento. O que pode até nos deixar atônito, perturbado, perplexo e de boca aberta é a coragem que eles têm de fazer isso em horário nobre, né? Em horário televisivo, onde várias pessoas do país estão todas sentadas em frente à TV assistindo. E pessoas que de fato seguem um princípio de valor cristão, mesmo não sendo crente. Acredita na família constituída de um homem, de uma mulher e de sua prole. Então, o que nos escandaliza é a coragem que eles tiveram em fazer isso. Isso é que nos escandaliza, né? A família foi tratada como ultrapassada. A pureza foi tratada como repreensão. E a imoralidade foi chamada de liberdade, que nós vemos não somente neste carnaval de 2026, mas em todos os carnavais que acontecem durante todo o ano, é que eles querem dar ênfase à liberdade, e a liberdade eles associam à imoralidade, a viver do jeito como eles querem, sem nenhum princípio, sem nenhuma norma que regulamente o seu comportamento. E a palavra de Deus, ela vai regulamentar as configurações, as maldades e tudo aquilo do nosso coração. É por isso que a Bíblia Sagrada e a família, ela é, como pode dizer assim, ela é desmerecida, ridicularizada, porque ela faz isso, ela regulariza o coração do homem. Quais os benefícios para os cristãos? Nós não vemos nenhum benefício. O que espiritualmente você ganha no carnaval? Você crente. Eu acredito que nenhum crente ele vai participar do carnaval, porque não vai crescer nada na fé, não se aproxima de Deus, não fortalece seu casamento, não edifica seus filhos, não traz nenhum benefício para nenhuma área da sua vida. Então o carnaval em si, a festa mundana em si, ela não traz nenhum benefício para nenhuma área da sua vida. Nós que somos cristãos, nós aproveitamos esse período de recesso para ir retiros, para se encontrar com a família, para ter um momento com a família, né? Nós não desfrutamos do carnaval em si para viver os prazeres da carne, né? Em 1 Coríntios 10, 23, Paulo vai dizer que nem tudo convém. A maioria sai espiritualmente frio, com a mente contaminada, naturalizando o pecado. É um período em que muitos jovens se afastam dos caminhos de Deus, né? Nesse período do carnaval. O inimigo não precisa que você negue a Jesus, ele só precisa que você normalize o pecado. E o perigo invisível que nós temos no carnaval é isso. Muitas pessoas usam essas palavras em sua boca dizendo que não tem problema, todo mundo faz, é só diversão. Mas o cristão não vive pelo todo mundo. A porta ela é larga, né? E estreita. Mateus 7, do 13 ao 14. Nós vamos ver que nosso Jesus ele fala que a porta é larga, né? E porta estreita. Você escolhe qual dos dois caminhos. Muito importante é nós entendermos que devemos ter equilíbrio, não legalismo. Nós não estamos pregando religiosidade, estamos pregando discernimento. Há cristãos que usam o período para retiro espiritual, como falei há alguns minutos atrás, para o evangelismo, para o jejum, para a consagração. Isso sim gera fruto para a nossa vida espiritual, gera fruto para a nossa profissão, para nós nos comportarmos como bons pais, bons filhos, bons esposos, bons obreiros na casa do Senhor. Isso sim vai gerar fruto, né? Para nós concluirmos a mensagem de hoje, o mundo celebra a carne, mas o cristão, ele celebra a cruz de Cristo. Enquanto muitos estão se entregando aos excessos, você pode se entregar ao Espírito Santo. Não troque a presença de Deus por entretenimento perigoso. Nós vivemos uma época que, infelizmente, é um período que muitos jovens acabam se entregando a esse entretenimento,
que é passageiro, irrisório e que não traz benefício nenhum para a sua vida espiritual e para a sua comunhão com Deus. O apóstolo não, Josué 24:15, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em um período onde muitas pessoas, uma multidão, vai seguir a carne e outros decidem seguir a Cristo. Então que você fique com essa palavra em seu coração e guarde no seu coração. E o carnaval não é para você que serve a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.